Oi, meu nome é Matheus e a gente vai fazer um salgadinho de Cheetos com bacon super gostoso, super fácil de fazer. Tá, então para começar você vai pegar duas batatas cozidas e amassadas e vai colocar na sua panela. E junto com isso você vai colocar 2 xícaras de leite normal, leite integral. Aí você vai levar a sua panela para o fogo e vai misturar bem pouquinho, por mais ou menos 1 minuto, porque é só para dar aquela aquecida boa para a gente ir para a próxima etapa. Passado 1 minuto mais ou menos, você vai colocar essa mistura no liquidificador e junto com isso você vai colocar sal a gosto e 2 tabletinhos de caldo. Depois de pronto vai ficar assim, ó. Vai ficar cremosinho, sem pedaço e pronto para nossa próxima etapa, que vai ser colocar isso de volta na panela para a gente ferver. Levando para o fogão em fogo baixo, você vai colocar a margarina e vai deixar aí até ferver. Depois que já estiver fervendo, você vai pegar 2 xícaras de chá de farinha de trigo e vai adicionar de pouquinho em pouquinho. Galera, tem que ser de pouquinho em pouquinho, porque se você fizer com muita farinha, vai empelotar e vai dar problema para a receita. Então faz com pouquinho. Você pode ver, eu fui adaptando minha estratégia de mistura durante a própria receita, mas o importante é que não coloque muito e não empelote para ficar assim, ó. Vai ficar uma massa firme, vai ficar até um pouco dura, mas é exatamente assim que você precisa dela. E aí, quando estiver pronto, você vai colocar na sua pia que foi lavada, pelo amor de Deus, para não ficar com caroço de feijão no meio da massa. E você vai espalhar com a colher que você estava misturando mesmo. No caso, eu percebi que estava meio difícil com a colher, então eu peguei um garfo, mas o importante é que você vai ficar espalhando a massa e juntando ela de volta até ficar frio o suficiente para você pegar com a mão. E aí, quando tiver com a mão, você vai ficar fazendo isso até ficar uma massa lisinha. E não se preocupa se grudar na pia, porque se ela tá lavada é só tirar depois. E aí vai ficar assim, ó. Aí, depois que ela já estiver pronta, você vai separar em bolinhas de aproximadamente 20 gramas, pode ser um pouquinho mais, mas não muito. E você vai enrolar como se fosse um brigadeirinho ou, obviamente, um salgadinho, que é o que a gente está fazendo. Aí, depois de enrolado, você vai furar no meio com o dedo e vai colocar um pedacinho de queijo e um pedacinho de bacon defumado e vai fechar isso aí muito bem fechado, porque se não ficar bem fechado, você vai ficar com um salgadinho estourado depois que fritar. Depois que terminar, você pode juntar com os outros. E aí, o que que você vai fazer? Você vai furar o saco de Cheetos para tirar o ar e você vai amassar bem amassado até ficar assim, ó. A gente vai usar essa farinha aí de Cheetos para empanar o nosso salgadinho. E aí você enrola mais um pouco, coloca em 2 ovos batidos, já é mais do que suficiente,
e vai misturar na nossa farinha de Cheetos ali até ele ficar mais ou menos assim. Aí você dá uma sacudidinha para tirar o excesso e aí vai ficar assim, um salgadinho empanado com Cheetos. E agora para nossa última etapa você vai colocar mais ou menos 5, não muito mais do que isso, 6 no máximo. E aí você vai fritar. Essa panela já estava pré-aquecida, né? Em fogo alto. Tudo que a gente for fazer aqui vai ser em fogo baixo, menos essa parte que já estava pré-aquecida em fogo alto. Aí você vai pegar e vai mexer de vez em quando para desgrudar do fundo e para não ficar frito só em cima ou só embaixo, né? Aí, galera, vocês já vão dando like aí, porque essa receita ficou muito boa, facinha de fazer. Então já dá o like, se inscreve aí para ajudar o canal, tá? Vai mexendo aí de boa, dá uma sacudidinha. Isso aí vai ficar douradinho, vai ficar parecendo até um pouco bolinho de bacalhau. E quando tiver mais ou menos assim, você já vai poder tirar a sua seu salgadinho. Aí, ó. Ficar assim e vai ficar crocantinho, super gostoso. E aí, olha só como é que fica por dentro.